Vamos lá. Começando aqui com vocês uma avaliação de um televisor Philips modelo 20PT324A. Constatou que esse televisor chegou inoperante ao meu laboratório, não aciona o vídeo, não aciona áudio, não tem áudio nem vídeo. O LED frontal está aceso, que daqui a pouco eu mostrarei para vocês, mas para constatar que esse aparelho está inoperante devido à fonte ou algum elemento, vou fazer primeiro a aferição sobre a etapa da fonte primária, utilizando o capacitor principal, que é onde faz a filtragem da fonte primária, e depois irei avançar para a fonte secundária. Irei utilizar o ponto negativo e o ponto positivo desse aparelho. Então o ponto positivo é aqui e o ponto negativo é aqui. E irei fazer esse teste. Irei utilizar a lâmpada em série, que depois irei mostrar o efeito também que ocorre com a lâmpada no momento em que é inserida na tomada. Então aqui eu vou ligar na lâmpada em série agora na primeira lâmpada, que seria a lâmpada em 40 volts ou watts, e a incidência da luz é alta e depois ela vai ter que diminuir. Se houver algum curto, ela vai permanecer. Se não houver nenhum curto, vai ser consumida essa corrente, onde a lâmpada apagará. Pronto. A televisão não oscilou, não disparou nem nada. Então vou agora fazer o teste de tensão. Então aqui eu vou aferir com o positivo e o negativo, aonde eu obtive 290 volts. Devido à minha rede local. Minha rede local é 220 volts, então obtive 290 volts. Tá? Se fosse 110, o máximo seria 170. Se eu inverter a ponteira, botar o negativo no lado positivo e o positivo no lado negativo, a tensão será a mesma. A única coisa que vai aparecer é aquele símbolo negativo no lado direito do multímetro. Então, onde que eu posso pensar que estou fazendo a aferição errada. Mas, na verdade, estou apenas fazendo a inversão de polaridade aqui. O correto é positivo, vermelho no positivo e o preto no negativo aqui. Tá ok? Pronto. Constatei que a fonte primária não tem curto, porque a lâmpada não permaneceu acesa. Constatei que a tensão está chegando até o capacitor. Então a fonte está retificando, o diodo está ok, fusível está ok, chave liga e desliga está ok. Então agora vou avançar para a fonte secundária. Mas antes de avançar, um testezinho básico é o seguinte: você desconectar o pino da tomada do televisor, desconecta, aqui ó, está desconectado. Então eu vou pegar agora e fazer a aferição da tensão sobre o capacitor. Não pode manter aquela tensão base que eu fiz a aferição agora. Então vamos ver aqui. Olha, 19 volts, tensão aceitável dentro de um capacitor desse porte. Então é uma tensão aceitável, mas não acumulou tensão. Constatando que a fonte secundária está oscilando. Então o próximo passo agora é eu fazer a aferição sobre a fonte secundária. Eu, em vez de utilizar os parâmetros de saída do transformador Chopper, eu vou direto à base da etapa horizontal, que seria o mais B do playback. Aí eu vou tirar a constatação se a tensão está chegando até lá. Se a tensão estiver chegando até lá, então irei para o próximo passo, que é outros eventos desse televisor. Tá ok? Então vamos agora à medida da fonte secundária. Na contagem desse aparelho, seguinte, a fonte primária já foi aferida, agora eu vou partir para a tensão da fonte secundária, utilizando a etapa horizontal, que seria o transformador horizontal ou playback. O negativo da fonte primária e a fonte secundária desse aparelho é separada da etapa horizontal, então eu irei utilizar o transformador horizontal, o negativo dele, como referência, tá? E contando do coletor, que é o pino 1, que está ligado ao coletor do transistor, eu vou contar o pino 2, ou 3 ou 4. Desses três aqui abaixo será o mais B. Então vou utilizar o pino 2 como referência, aonde eu tenho 96 volts, constatando que essa fonte está normal. Até o máximo de 115 volts é aceitável para esse padrão de aparelho. Então aqui eu tenho uma tensão nominal perfeita para esse aparelho aqui, tá ok? Então a fonte secundária constata-se que está perfeita. Por que será que esse aparelho não está disparando? Eu vou mostrar para vocês um código que ele apresenta muitas vezes, que são contagens do pulso do próprio display, que seria o LED utilizado como display. Ele demonstra alguns pulsos. Na leitura sobre esse pulso, eu constatei que o defeito está sobre a etapa horizontal. Mas, se não existe nenhum curto,
Saída horizontal provavelmente não está em curto, porque senão haveria um rompimento ou uma queda de tensão da fonte secundária. Por que será que o defeito ainda está na etapa horizontal? Futuramente irei apresentar outros testes em aparelhos. Agora vou fazer uma constatação aqui, aonde irei diagnosticar esse defeito, tanto na linha de medida como visualmente. Eu já constatei o defeito dele visualmente, mas eu vou pegar e mostrar passo a passo aqui. Mas no código de erro deles mostra que a etapa horizontal que está provocando esse defeito. Então eu só vou mostrar o efeito, não vou constatar agora como seria esse defeito, apenas constatá-lo, tá ok? Aí os próximos passos em outros aparelhos ou num aparelho semelhante, irei demonstrar como é feito um teste, também um outro tipo de diagnóstico para constatar esse defeito. Vou agora mostrar o piscado LED e depois também a lâmpada em série, e depois a solução desse defeito. Aqui podemos ver que o LED está aceso, né? Então o LED está normal, está aceso aqui como se estivesse em stand-by. Mas se eu pressionar qualquer chave, que seria o canal, vamos botar com a linha de power dele, vocês podem observar umas duas piscadas. Então o que acontece? Isso demonstra que ela tentou oscilar, ela não conseguiu oscilar, e depois deu 2 pontos, notificando o setor que estaria danificado. Então foi constatado através de uma tabela. Essa tabela sempre está disponível na internet, mas isso aí é um hábito meu já recordar alguns pontos desse tópico. Então eu acredito que seria na etapa horizontal. Vou passar agora só demonstrar para vocês o que acontece com a lâmpada em série quando eu conecto a televisão, provando que não existe um curto-circuito, e depois passarei a solução desse defeito. Neste ponto aqui eu vou só utilizar a primeira lâmpada, tá ok? Então vamos aqui, ó, colocar a incidência de luz, como eu falei, alta, depois ela vem consumindo, então normalizou. Onde eu fiz a aferição das lâmpadas, da fonte, tudo normal, então isso que acontece, ó, ela fica apagada. Se o televisor estivesse consumindo alguma coisa a mais, essa lâmpada não apagaria. Se houvesse um curto-circuito, tanto na etapa da fonte primária, como até em alguns pontos da fonte secundária, então com certeza essa lâmpada não apagaria. Então ela apagou porque houve uma drenagem, a corrente passou normal por ela, tá certo? Agora vamos ao passo de avaliar qual o defeito desse aparelho. O que aconteceu aqui foi, obviamente, uma precipitação sobre esse capacitor, aquecimento, algum ponto, onde você pode ver que a carcaça dele houve uma ruptura. Ela está elevada. Depois eu irei mostrar de lateral, mas está elevada. Então o que acontece? Esse capacitor está disposto na etapa horizontal. Tanto ele é um capacitor de 47 por 160, como eu tenho outro capacitor próximo a ele que também irei substituir. Os dois são de 47 por 160, que seria esse outro aqui, certo? Então todos esses dois, qual é a área que eles fariam parte? A filtragem da etapa da linha do drive horizontal. Então provavelmente eles podem estar acarretando esse defeito. Para efetuar esse teste, farei a substituição e depois farei a comprovação se houve ou não a solução do defeito. Então vamos agora à retirada deles. Esse ponto aqui eu só demonstrar para vocês, já sabem como fazer uma retirada do componente. Então vou retirá-los e logo após colocar os novos aqui. E eu irei demonstrar também fisicamente todos os dois com o estado que eles estão. Para efetuar a subtração do componente, um ferro de 40 watts e o sugador de solda, tá? Ferramentas aqui básicas dentro do laboratório, dentro da oficina. Isso para evitar que ficar forçando a trilha ou alguma coisa assim, você só faz essa extração. Pronto. Deixa eu colocar. O componente já está solto. Pronto. O próximo a subtrair será esse aqui. Comprovar se ele está solto. Está solto os dois pontos. Pronto. Então agora o próximo passo é a solda do mais novo. Tá ok? Agora só um momentinho aí. A técnica de solda é simples. É apenas colocar, dobrei os pinos, um dos pinos para, como eu estou utilizando a placa virada para baixo. Então é só
inserir a solda sobre o pino, ferro de solda bem aquecido, rapidamente você já efetuou a solda. Não deixar por muito tempo, tá? Para evitar que aqueça o próprio componente. Verificar se existe algum resbalho de solda nesse ponto aqui. O outro procedimento é a mesma coisa. A única coisa que eu faço após o evento da solda é aplicar ou thinner ou álcool isopropílico. O thinner tem que ser de densidade fraca, não pode ser thinner forte para não estragar a trilha, não ficar manchada a placa. Então você, com a escova e um pouco de thinner, você aplica sobre a região que foi soldada. Ali tira já, até se tiver borra de solda entre os terminais, vão ser retirados, deixando bem natural a área que foi soldada, certo? Então podem observar que foi esse ponto aí. Deixa eu limpar só outro ponto aqui. E vou mostrar para vocês a característica física dos capacitores que eu subtraí. Deixa eu avançar um pouquinho aqui só para aproximar. Isso. Então aqui, ó, eu tenho o capacitor maior, que foi retirado. Pode olhar na lateral dele. Deixa eu botar uma posição que dê para visualizar que ele está elevado o seu terminal, sua capa superior, né? Na parte superior dele está elevado. Obviamente o próximo passo seria a explosão dele. Como a televisão desativou, então o procedimento dele ter estourado foi interrompido. Esse aqui, se observarem bem, assim, talvez não dê para ver com tanta nitidez, mas a tampa dele também quase se elevou. Então, obviamente, sua capacitância se alterou. Então é onde que eu pego e já substituo os dois, já que estão na mesma região, mesmo tempo de colocação, então eu já substituo logo os dois, tá? Visivelmente o corpo físico não houve nenhum aquecimento, mas eu sempre observo essa parte da tampa dele quando não está nítida. Então é obviamente que eu vou mostrar um capacitor bom, que aí vocês vão ter mais ou menos a visão do que seria esse detalhe. Esse aqui é um capacitor usado, ele não é um capacitor novo, mas pode observar que sua parte superior é bem reta, ó, bem para dentro mesmo, então demonstrando a diferença entre aqueles capacitores. Esse aqui é um padrão, tá? Tem o seu corte aqui. Isso aqui chama-se área de explosão, caso haja uma sobrecarga sobre ele, obviamente essa parte aqui é que irá estourar. Eu tenho o outro aqui, já com padrão de área de explosão diferente, depende muito do fabricante. Mas pode observar que é reto, tá? Então, ó, completamente retilíneo. Então demonstra que aqueles capacitores que eu retirei, tanto o pequeno quanto o grande, eles não estão em perfeito estado. Eu quero botar num ângulo aqui que dê para vocês terem uma visão. Então aqui pode observar que está mais elevado e esse aqui visivelmente mais elevado, tá? Pronto, já fiz a substituição, já troquei, ressoldei o outro capacitor. Agora vou ligar o aparelho para ver se houve a solução do defeito. Então vamos agora ao acionamento do aparelho. Iniciando aqui, eu vou mostrar para vocês como eu efetuo a avaliação desse aparelho agora para ver se está bom ou não. Primeiro eu constato se a chave das lâmpadas estão desligadas. Está desligada, está desligada também. Eu tenho até um teste que eu fiz, que muitas vezes, como eu estou ainda, essa lâmpada está em processo de trabalho aqui, ainda não está pronta, então muitas vezes a chave pode ficar ligada ou não. Aí eu peguei e fiz um testezinho com um curto, onde eu pressionando aqui, colocando ele no local, eu vejo lâmpada por lâmpada se ela está ligada ou desligada. Quando eu botar os knobzinhos certinho, eles vão ficar para fora, então vai dar para ter uma visão melhor. Mas por enquanto ela está em experimento ainda, então aqui. Agora eu vou ligar o aparelho. Vou ligar a chave dele. E vou ligar a primeira lâmpada. Vocês observem o que vai acontecer, que a primeira lâmpada ela irá ficar fixa, o brilho dela. Não quer dizer que o aparelho esteja em curto. É devido ao aparelho estar consumindo demais. Então por que está consumindo demais? Porque agora a televisão está ligando. Então vamos ver aqui.
Então agora eu vou passar para a segunda, tá vendo esse piscar? Não quer dizer que é que a televisão está tentando acionar e não consegue. Passar para a segunda lâmpada. Aonde agora? As lâmpadas conseguem até um certo momento alimentar o aparelho, mas não no total, porque ela consome mais do que as lâmpadas podem oferecer. Então eu tenho que ligar a terceira lâmpada, aonde agora ela liga normalmente. Se eu pegar e desligar a primeira lâmpada, pode ver que a incidência do brilho não aparece muito. Não está um brilho muito alto em relação ao consumo. Se eu desligar a segunda lâmpada, aí o brilho vai apresentar. Então eu deixo as duas lâmpadas ligadas em paralelo, onde, obviamente, a corrente tem um fluxo melhor. O que acontece na lâmpada em série? Em série com o aparelho. Ela, quando está com um brilho muito alto, ela está retendo corrente que o aparelho está consumindo. Por isso que o aparelho desarma. Agora, conforme eu ligo elas em paralelo, então ela diminui a resistência, aumenta a resistência, quer dizer, nesse ponto aqui ela aumenta a potência delas e diminui a resistência. Ela aumentando a potência, ela diminui a resistência. A ligação em paralelo representa isso. Em resistores, o código em matéria de resistor, vocês vão fazer esse teste, onde você fazendo uma ligação em paralelo de resistores, você terá a soma da potência e a redução da resistência. É o que ocorre nessas lâmpadas aqui. Então, quando eu tenho a lâmpada menor, só ela ligada, eu tenho uma retenção maior de corrente, porque ela tem uma resistência maior. Conforme eu liguei a outra, aumentei a potência, somei a potência das duas aqui, mas não foi o suficiente para o televisor, mas aqui eu tenho uma resistência menor. E quando eu somo as três, que seria a potência das três, eu consegui uma resistência. Agora eu posso ligar a primeira, normalmente, e eu tenho as duas funcionando. Eu agora vou mostrar a imagem da televisão, confirmando que a televisão está funcionando normal, tá ok? Irei mostrar também um LED, que agora ele apagou, ele não está dando mais aquela incidência daquele piscado aqui. Vamos ver. Aqui é o LED, eu acionando a televisão, ele liga e pronto, apaga. Confirmando que a televisão sai do stand-by. Esse não é aquele LED que ele fica o brilho dele fixo, ligado não. Tá? Então aqui eu comprovei que o aparelho está funcionando pelo menos pelo LED. Agora vamos ver a linha da imagem dela. Aqui eu já tenho o televisor ligado, tá? Ele está em tela azul, devido a não estar mudando de canal. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar o canal dele. Na parte frontal, vamos ver aqui se eu consigo alguma emissora. Ali, ó, o volume está funcionando. E devido a uma queda da antena aqui, acabou eu ficando sem antena, mas em breve estarei com um sinal melhor. Então, mas aqui eu comprovo já que o televisor está com o sinal, então está em perfeito funcionamento. Não há nenhuma interrupção na linha do horizontal, está perfeito o horizontal, lateral horizontal e o vertical, está tudo perfeito. E aqui finalizando, demonstrando o funcionamento do televisor. Na verdade eu fiz alguns pontos aqui que nas minhas videoaulas eu apresento um pouco mais aprofundado, a linha de frequência, a etapa de medida de tensão da parte secundária, tanto em relação depois do aparelho pronto. Mas com esse pequeno tutorial aqui, acredito que você já possa solucionar um defeito. As lâmpadas, ó, observem que devido agora a ter colocado a imagem, aumenta o consumo delas. Então o que acontece? Tá vendo aquela variação ali? Não é defeito. É apenas que agora, como ela tem um sinal de RF funcionando, então ela apresenta um consumo, mas não desabilita a televisão. Se eu ligar a lâmpada de 40, pode observar que como aumentou a potência, diminuiu a resistência, o fluxo é maior. Se eu ligar a de 150 aqui, pronto, apagou todas elas. Por quê? Porque agora o fluxo de corrente está zero. É como se tivesse aqui um curto-circuito. Por isso que eu aconselho o técnico a trabalhar com uma lâmpada de série desse formato aqui, com 4 lâmpadas. Por quê? Porque pode trabalhar com maior segurança. Não trabalhar com uma lâmpada de 250 ou de 150 watts. Não vai resolver esse problema. Tá ok? Ou então lâmpadas pequenas demais, porque você vai ficar preso pensando que o defeito está sobre o aparelho ainda e obviamente é a resistência da lâmpada que está impedindo o fluxo de corrente. Então aqui finalizando mais uma aula e agradecendo a vocês pela participação
da minha videoaulas aqui, tá ok? Não reparem um pouco a bagunça do meu laboratório, porque ainda estou em reforma, mas em breve estarei com todo o material colocado em perfeito estado aqui para vocês observarem. Irei apresentar o meu laboratório. Então até mais para vocês, aqui finalizando. E qualquer coisa, entre em contato com o meu e-mail que está registrado aí na barra do próprio YouTube aí.